né, esse curso e ver essa... E, né, o número aí nos surpreendeu bastante, nós estávamos até com uma visão um pouco contrária, até, mas isso coincide e reforça aquilo que a gente já tinha, de um maior número de pessoas conhecendo o modelo, conhecendo qual é o Consecana Paraná, as particularidades, né, e principalmente uma renovação disso, né? Há tantos anos foi feito, foi iniciado esse trabalho, e é extremamente importante essa renovação de conhecimento dos princípios básicos que norteiam essa referência de preço de cana no Paraná. Nós que temos aí um histórico, né? O Laje está aqui, muitos de vocês conhecem como era no passado, as distorções e as variações que tinham, e o quanto, vamos dizer assim, nivelou esse nível de entendimento e facilitou o entendimento, tanto por parte dos produtores, quanto das indústrias, nos parâmetros de preço. Então, é essa a importância, e eu acho que é esse o grande motivo de estarmos aqui iniciando um curso desse, um trabalho desse, com a participação de todos, né? Extremamente importante a participação das indústrias, da Federação da Agricultura, da Universidade Federal, enfim, de todos aqueles envolvidos nesse trabalho para que a gente tenha esse brilhante sistema e essa brilhante referência de preço para pagamento de cana e essas relações indústria e produtores do Paraná. Ok? Sucesso a todos e muito obrigado por essa grata satisfação de um número tão grande de participantes desse workshop. Obrigado. Obrigado, doutor Miguel. Eu passo agora a palavra para o doutor Age Meneghetti para também fazer os seus cumprimentos. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Miguel. Um prazer estar falando com vocês. O Silvio, que está aí, acho que participando da primeira participação, o pessoal bom aí da Santa Terezinha, que estão aí presentes. Eu acho muito importante a ideia que vocês tiveram de montar esse processo workshop, porque a parte técnica, eu gostaria de fazer lembrar o que foi lá no passado, como o Miguel colocou. Na época que foi criado o Consecana, na verdade, nós copiamos o Consecana de São Paulo. Quer dizer, o Roberto Rodrigues, a turma lá tinha montado em São Paulo, e aquele foi a base que foi feito, até a Vânia e o nosso Casiane, né? Foram lá também olhar como estava funcionando direitinho em São Paulo, porque aqui no Paraná nós tínhamos uma Santo Tomé que pagava R$5 a tonelada de cana e tinha outros pagando 12, 13. Então estava, como diz o caboclo, uma zorra. E então o Consecana foi discutido muito para tentar uniformizar isso, que é o Copar. A decisão na época, por que a Federal? A Federal porque era uma entidade que não estava lá no nosso meio, então não teria nenhuma ligação, parentesco aqui, para a gente fazer uma coisa com muita técnica, com muita independência, porque nós sabemos o quanto é importante isso. Boa tarde, Tereza. Então, foi por esse motivo, aí, na verdade, a gente adaptou as planilhas, a Ivânia e o pessoal, em relação ao Estado de São Paulo, rendimento, etc., variedade de cana. Quer dizer, nós temos um setor que, a minha avaliação, não cresceu muito na área de tecnologia de produção de variedades. Só tem o pessoal da Federal fazendo, enquanto que eu dou lá nossos concorrentes, quer a soja, quer o milho, quer agora a mandioca também com nova variedade, está entrando aí, né? No nosso noroeste também, a mamona agora, o pessoal está fazendo um desenvolvimento também. Então, tudo isso eu acredito que é muito bom esse seminário, porque aqueles que não conhecem... Boa tarde, Sakamoto. Aqueles que não conhecem o processo, como que foi, então é uma oportunidade de nivelar os conhecimentos também, para que nós sabemos, nós somos conscientes, na época que nós começamos, que os rendimentos nossos do Paraná não eram igual ao estado de São Paulo.
porque nós aqui tinha um processo industrial diferenciado do processo que tinha no estado de São Paulo. Então, isso tudo foi levado em consideração. A história é essa. Nós vemos hoje, no estado de São Paulo, muitas empresas não querem mais saber de Consecana nem nada, e nós temos o nosso aqui. Nós estamos, eu acho que é importante, no Paraná, porque o grosso da cana plantada no nosso Paraná não é de fornecedor de cana. Boa tarde, Paulo Busso. Então, como nós temos aqui, na verdade, um número pequeno de fornecedores, o Consecana vira um parâmetro de alguns milhões de reais de pagamento de parceria para os fazendeiros que as nossas empresas faz parceria para produzir. Então, eu vejo que passou até da oportunidade, que agora realmente nós temos muita inovação. Estou vendo aí o Sommer também da Santa Terezinha ligado aí. Então, isso aí nós vamos ver direitinho a história, como foi, o que aconteceu, como que aconteceu, e evidente que a gente, o próprio aqui na federação, o Bar de Meneghetti na área de cana não manda nada. Por uma questão ética, eu me sinto impedido de dar palpite nisso aí. Então, quem resolve é a comissão de cana, a Tereza, e a equipe que trabalha com ela, propõe apenas aquilo o que eles pedem para mim. Então, eu gostaria realmente de ressaltar que nós temos um avanço. Eu vejo que o setor agrícola nosso, aqui tirando, por exemplo, a produção de cana, que a federal tem trabalhado há muitos anos, e se a gente pegar o rendimento de cana produzido até esse mês que passou, que a gente pegou na secretaria, quer dizer, não dá nem para comparar com o rendimento do estado de São Paulo. Quer dizer, a nossa produtividade perto de São Paulo é muito baixa. Então, olhando os números, então eu vejo que nós temos de fazer um esforço atualizar, porque eu tenho particularmente uma posição. Com Consecana tem problema? Pior se não tiver a Consecana. Então, eu desejo a todos vocês uma boa reunião de hoje e os outros workshops que vai ser feito pela frente. A Federação da Agricultura sempre deu o apoio integral desde o início, sempre foi, nós temos mantido essa questão. No meu caso, a questão de impedimento, passado era diretor, hoje sou apenas acionista, mas a gente sabe que as coisas têm que ser bom para os dois lados, e evidente que, às vezes, também transigir para cá, transigir para lá, isso também faz parte da negociação. Então, a todos, um bom seminário, que hoje está iniciando, e outros que virão pela frente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Age. Doutor Age citou muito a universidade, citou muito a ciência, e então convido o professor Amadeu Bonafilho, diretor do Departamento de Ciências Agrárias da UFPR, para fazer os seus cumprimentos. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo, que de vez em quando acontecem algumas confusões aqui no aparelho. Mas, se estiverem me ouvindo, tudo bem? Tudo bem. O doutor Agde, nosso companheiro de lutas aqui, ex-estudante do nosso setor de ciências agrárias do curso de agronomia. Quero cumprimentar também o doutor Miguel, presidente da UFPAR. Em especial, um cumprimento aos nossos dois professores, né, o Cantiano e a Vânia, que capitaneiam esse trabalho para nós tão importante. E dizer que eu me sinto extremamente feliz e satisfeito em participar desse evento. O que realmente faz a diferença chama-se conhecimento. À medida que nós evoluímos no nosso conhecimento, nós evoluímos em todos os demais aspectos. E um workshop desta ordem, realmente, ele pode contribuir no sentido de nivelar os conhecimentos e aprimorar o conhecimento já daqueles que vêm labutando na área há tempo. Para nós é uma satisfação muito grande, porque eu entendo que, e sem nenhuma atitude de arrogância, mas a Universidade Federal do Paraná, ela tem contribuído bastante com o setor sucro-alcooleiro, com dois projetos fundamentais. O primeiro, que é o Programa de Melhoramento da cana-de-açúcar, né, melhoramento genético da cana-de-açúcar, né, vinculado à Ridesa, que é um trabalho a nível nacional, envolvendo 10 universidades, né, produzindo
novas variedades e colocando à disposição dos produtores. E um outro ponto fundamental, que é o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Economia Rural e Extensão, né, sobre a responsabilidade do professor Canziani e da professora Rona, que é o Consecana. E é muito interessante isso, porque esse momento serve para que a universidade preste contas à sociedade, e no caso particular para o setor sucroalcooleiro, do que vem fazendo. E, ao mesmo tempo, possa colher subsídios que nos permitam corrigir os nossos rumos. Não podemos ficar estagnados, mas sempre no mesmo diapasão, tocando sempre uma mesma nota. E é importante também porque nós saímos dos muros. A universidade não teria sentido se ela ficasse enclausurada em 4 paredes, esquecendo que a sociedade tem demandas específicas, como está acontecendo aí no setor sucroalcooleiro. Isso é fundamental para que a gente possa se informar melhor das demandas sociais, vamos chamar assim, ou do mercado, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho de ensino, pesquisa e extensão. E, fundamentalmente, ensino para a formação dos profissionais que vão atuar no mercado aqui, com o mínimo de conhecimento da realidade desse mercado. Então, é um trabalho que vem sendo desenvolvido há praticamente 20 anos pelo professor Canziani e pela professora Vânia, e que tem nos dado muito orgulho, não apenas o Consecana e outros trabalhos que eles desenvolvem também. É um trabalho muito interessante. E, às vezes, perguntam, né, o que é que a universidade faz. E essa eu diria assim, que é uma ação de pesquisa também, que está acumulando dados que um dia serão utilizados, mas é uma ação de extensão importantíssima, onde a universidade cede os seus cérebros para que possa atuar diretamente junto com a sociedade. Isso para nós é muito importante. E quanto a este evento, eu vou dizer que gostaria até de participar um pouco mais longo, um pouco mais de tempo do evento, mas que ele nos traga também esse subsídio tão necessário para que a gente possa fazer a correção de rumos, como já apontou alguns pontos levantados aí pelo Dr. Ari. Enfim, eu só posso dizer a vocês que me sinto muito orgulhoso das nossas atuações junto ao meio produtivo, orgulhoso do trabalho desenvolvido pelos nossos produtores e feliz com que a universidade possa desenvolver parcerias com os outros organismos. No caso, a Federação de Agricultura, no caso do Alcopar, isso para nós é extremamente importante. Não podemos viver sem a sociedade. A universidade só pode existir na medida em que ela puder contribuir para com a sociedade. E é por isso que eu desejo a vocês um trabalho profícuo, que seja proveitoso e útil para todos nós. Bom trabalho para todos e uma boa tarde. Boa tarde, professor. Muito obrigado. Pessoal, agora nós vamos passar para a vaca fria, né? Vamos falar exatamente do nosso workshop. Essa é uma promoção do Sistema FAEP Senar Paraná, juntamente com a Alcopar e a UFPR. Esse aqui eu gostaria de fazer com vocês alguns combinados antes. Atenção com relação ao microfone, né? Manter o microfone no mudo para que a gente não tenha nenhuma interrupção e não atrapalhe aqui o raciocínio da nossa facilitadora de hoje. As perguntas podem ser feitas pelo chat. Eu e a Elise estaremos no chat monitorando as perguntas. A identificação, nós estamos ajustando a identificação de vocês, mas é importante que vocês renomeiem quando acessarem a sala. E a câmera ligada. A câmera ligada ela é muito interessante para a interação de vocês, alunos, participantes, conselheiros, com a nossa instrutora. Lembrando do objetivo do workshop, que é alinhar e esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do Conselho, desde as normas e regulamentos até a metodologia e o modelo econômico de projeção dos preços. O público-alvo, conselheiros do Consecana, produtores, os produtores que participam da comissão técnica de cana aqui da FAEP, os técnicos das usinas também são público-alvos desse workshop. A carga horária de 12 horas, 6 encontros, esse é o nosso primeiro encontro, e vamos até meados de dezembro. Essa é a nossa agenda que eu apresento agora. Hoje, dia 21, nas próximas 2 horas, nossa facilitadora será a engenheira agrônoma Maria Silvia Giovanni. Ela vai falar muito sobre estatuto e regulamento, os detalhes, como funciona,
essa parte mais de regulamento e estatuto. Passo agora a apresentação da nossa instrutora de hoje, a Maria Silvia de Giovanni. Ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade de São Paulo, né, pela Exalc, que é uma importante escola de agronegócio e de agronomia da América Latina. Ela possui especialização em gestão rural e agroindustrial pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi assessora dessa casa, foi assessora da FAEP, e acompanha, né, conhece muito bem tanto o Consecana quanto o Conselheite. Atualmente ela é consultora dessa casa e será nossa facilitadora nesse primeiro encontro. Desejo a todos um bom curso e um bom aproveitamento. Passo agora a palavra para nossa instrutora Silvia. Olha, o último vez que li. Dia 9 de dezembro. Toda quinta-feira. Vai ser toda quinta-feira. Vou ver se eu consigo. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Então, boa tarde a todos. Senhoras e senhores que estão participando, para mim é muito gratificante falar sobre o Consecana Paraná, aqui da FAEP, essa casa onde eu trabalhei por 20 anos, e de onde saíram as primeiras sementinhas para a construção do nosso Consecana Paraná. Coube a mim falar sobre o estatuto e o regulamento do Consecana. Tudo que eu vou falar e tudo que os outros instrutores desse workshop também falarão está contido no manual do Consecana Paraná. Esse manual é de domínio público e o que ele contém? Ele contém todas as regras, né? Ele é destinado ao setor tanto rural quanto ao setor industrial, então tem todas as regras estabelecidas para o perfeito cumprimento do objetivo do Consecana, que é fornecer subsídios para a adequada remuneração da cana-de-açúcar no estado do Paraná, num processo confiável e transparente. Esse processo utiliza uniformização dos métodos de avaliação da qualidade da cana-de-açúcar. Tudo que contém o Consecana Paraná é o que usa também o Consecana São Paulo e é o que usa qualquer outro método que queira ser de avaliação da qualidade de cana, mas uniforme. Todas as regras de pesagem de cana, de aferição de qualidade, enfim, fazem parte das normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Consecana, para chegar ao cumprimento final dele, utiliza também os preços do açúcar e do etanol nos mercados interno e externo, mix de produção e a participação do custo da matéria-prima nos custos de produção do açúcar e do etanol. Cumprindo tudo isso, a gente tem que o preço da cana e dos derivados variam no mesmo sentido. Então, o que nós vamos falar no módulo 1? Ele tem aqui o estatuto, que vai falar da entidade, dos associados, da organização, da diretoria, da secretaria executiva, da gestão financeira e das disposições gerais. E o regulamento do Consecana Paraná, parte 1, vai falar das funções e estruturas e do sistema Consecana Paraná. Antes de tudo, é necessário a gente esclarecer, relembrar por que foi necessário criar o Consecana. O doutor Agide já se antecipou, dizendo das necessidades que o setor sentiu para criar o Consecana. A gente lembra que o setor sucroalcooleiro sempre sofreu grande interferência governamental. Havia controle de produção, controle de venda, controle dos preços, enfim, nada era feito no setor sucroalcooleiro sem que houvesse uma permissão do governo.
E a cana-de-açúcar era remunerada apenas pelo peso. Aí, em 78, o Instituto de Açúcar e do Álcool, ele aprova o pagamento da cana pela qualidade, ou seja, pelo teor de açúcar. E a partir de 78, então, esse sistema vai tomando forma e se consolida. Porém, na década de 90, o cenário começa a mudar. Em maio de 90, no governo Collor, houve a extinção do IAA. Porém, foi mantido o sistema de pagamento pela qualidade e foi mantida ainda o controle de preços pelo governo. Em março de 91, através de uma lei, o governo abre a iniciativa privada e começa a deixar de lado o controle dos preços e do mercado. O setor sucroalcooleiro é atingido da seguinte forma: de 91 até 98, são editadas 5 portarias estabelecendo uma data para que os preços da cana, do açúcar e do etanol sejam totalmente liberados. Estabelecia e logo após voltava atrás. Então, foram 5 resoluções que foram adiando esta data. Isso, como nós vamos ver, foi bom para o sistema sucroalcooleiro, que pôde se programar. Até que em 16 de outubro de 98, uma nova portaria do governo, esta sim estabelece definitivamente a data de 1º de fevereiro de 99 para o mercado do açúcar ser totalmente liberado, sem nenhuma mais interferência do governo. E os preços passariam a ser de livre negociação, estava tudo agora na mão da iniciativa privada. Produtores e indústrias teriam que arrumar uma maneira de se acertar para o pagamento da cana-de-açúcar por qualidade, como já vinha sendo mantido. Nessa situação, era sim uma situação preocupante, mas os produtores e as indústrias, elas não estavam assim totalmente às cegas, porque nesse período em que foram editadas várias portarias, em que foi adiado a data limite, né, para a saída total do governo, o setor começou a se preparar, a discutir uma maneira de como a iniciativa privada poderia gerir essa questão. E em São Paulo, a Orplana, que é a Organização de Associações de Produtores de Cana, e a única, que é a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, eles tiveram esse tempo aí para discutir, para conversar, para pensar, enfim, como seria esse pagamento pela qualidade da cana num sistema de livre mercado. E o que fizeram? Viajaram para Estados Unidos, para a África do Sul, para a Austrália e Europa, conhecendo o sistema desses países que pagavam em sistema de livre mercado. Então, fizeram viagens para esses lugares, adquiriram conhecimento e, enfim, formaram um grupo de trabalho para constituir o estatuto, regulamento e normas operacionais de um sistema para a determinação da qualidade da cana-de-açúcar e para o pagamento da qualidade. Isso tudo resultou que, em junho de 99, instalou-se o Consecana São Paulo. O Consecana, na época, foi algo muito revolucionário, uma metodologia com adesão voluntária, um sistema claro e transparente que permitia aos dois setores o conhecimento de quanto o setor agrícola teria condição de pagar, de remunerar a cana-de-açúcar, considerando todo o arcabouço do sistema. Então, ele vem atender o setor, trazendo uma metodologia técnica e transparente. E confiável, que a grande palavra é confiabilidade, né? No Paraná, como é que aconteceu isso tudo, essa transição? No Paraná, a situação vinha sendo discutida na Comissão Técnica de Cana-de-Açúcar, na FAEP, e também no setor industrial. A Comissão Técnica da FAEP é uma comissão que a FAEP tem comissões técnicas de todos os produtos de relevância de produção no Estado, produção de grãos,
de cana-de-açúcar, de leite, de café. Então, ali era muito discutido como que vai ficar essa situação. Até que a FAEP e a Alcopar, a FAEP representando os produtores do setor rural e a Alcopar representando as indústrias, elas decidem estabelecer um convênio com a Universidade Federal do Paraná para fazer o que, naquele momento, FAEP e Alcopar consideraram o ideal, e realmente mostrou que FAEP e Alcopar tinham toda a razão. Seria a adaptação da metodologia do Consecana São Paulo à realidade do setor sucro-alcooleiro do Paraná. Esse trabalho caiu nas mãos e foi muito bem executado, e até hoje é executado, o acompanhamento até hoje existe, pela professores doutores da Universidade Federal do Paraná, a Vânia de Adário Guimarães e o José Roberto Canziani. Eles desenvolveram isso em conjunto com grupos de técnicos, lá na época, representantes dos produtores e das indústrias do setor sucroalcooleiro do estado do Paraná. Então, essa adaptação foi feita pelos dois professores, acompanhadas por esse grupo de técnico dos dois setores, rural e industrial. Isso culminou com o quê? Em 26 de abril de 2000, nascia o Consecana Paraná. Foi implantado o Consecana Paraná, com a realização da Assembleia para aprovação do Estatuto e do Regulamento, né? Estava pronta a ferramenta que há 20 anos vem dando transparência ao setor sucroalcooleiro, divulgando valores de referência. Qual era, então, a principal função do Consecana? Por que que ele foi criado? Para assessorar o setor sucroalcooleiro do Estado, oferecendo valores de referência, um sistema de adesão voluntária para a remuneração da cana-de-açúcar no Estado, pela qualidade da cana. Isso tudo considerando uma metodologia transparente e confiável desenvolvida pela Universidade Federal do Paraná. Qual é, então, só para a gente começar, essa metodologia seguida pelos professores da UFPR até chegar à publicação, à divulgação dos valores de referência? O que os professores Vânia e Canziani fazem? Uma coleta mensal dos dados de comercialização de açúcar e etanol junto às indústrias. Existe um contrato assinado entre FAEP, Alcopar e Universidade Federal de total sigilo quanto à divulgação individual de dados de comercialização. Então, por esse contrato, que é seguido à risca, nenhum dado individual de uma indústria ou de um produtor pode ser divulgado. Os professores acompanham os preços dos produtos nas bolsas de futuro nacional e internacional, bem como a variação do dólar, e acompanham a evolução da safra no estado do Paraná. Aplicam as regras estabelecidas aos dados coletados e chegam, enfim, à apresentação da resolução mensal para análise e aprovação dos membros do Consecana Paraná. Colocando esse início de como surgiu e o que é o Consecana Paraná, vamos, propriamente dito, ao Estatuto e ao Regulamento. Começamos pelo Estatuto. Os artigos 1, 2, 3, eles falam da entidade, eles falam do Consecana Paraná. Primeiro, são finalidades do Consecana. Zelar pelo relacionamento entre produtores e agroindústria do Estado. Zelar é uma coisa que fica muito clara quando a gente publica uma resolução que permite acordos entre os dois setores, né? Como disse o doutor Ágide, lá atrás existia usinas pagando R$5 a tonelada e outras pagando 12, né? Era algo assim que não tinha um fundamento técnico. E o Consecana vem trazer. Então, o Consecana zela pelo relacionamento dessa forma, né? Oferecendo um mecanismo que permita acordos, permita assinaturas de contrato
entre os dois setores. E o Consecana zela pelo aprimoramento do sistema de avaliação da qualidade da cana-de-açúcar, tá? Outra coisa que o Consecana faz, acompanhar o mercado da agroindústria canavieira. Ele acompanha, como foi falado, né, existe um levantamento de todos os negócios realizados pelas agroindústrias mês a mês. E auxilia os integrantes do sistema na conciliação de conflitos, né? Se está havendo algum conflito entre uma indústria e um fornecedor ou um parceiro, e for solicitado do Consecana Paraná um auxílio nesse sentido, o Consecana pode atender, tá? Nesse caso, as despesas correrão por conta do solicitante. Capítulo 2, dos associados. Quem são os associados do Consecana? Ou seja, quem são os fundadores, né? Quem são os associados? FAEP e Alcopar, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP e a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado. A Alcopar divide-se, ela tem 3 sindicatos dentro, é o guarda-chuva para 3 sindicatos. O Cialpar, que é o sindicato das indústrias produtoras de álcool, hoje etanol, do Estado do Paraná. O Ciapar, que é o sindicato da indústria de fabricação de açúcar. E o Cibiopar, que é o sindicato da indústria dos produtores de biodiesel do Estado do Paraná. Então, FAEP e Alcopar são os fundadores do Consecana Paraná. Quais são os deveres da FAEP e do Senar? Primeiro, é cumprir e fazer cumprir o estatuto. Segundo, informar os resultados das análises, né? Não adianta fazer todo um sistema se você não informa, não divulga, né? Isso, informar é um dever da FAEP e da Alcopar. E cooperar para o desenvolvimento e expansão das atividades da entidade. Sim, esse também é um grande objetivo, como disse o doutor Agide, né? Estamos sempre atentos para que o setor sucroalcooleiro do Paraná se desenvolva cada vez mais dentro de uma tecnologia que precisa ser aplicada. Artigo 7º. O Consecana Paraná poderá instituir contribuições eventuais entre seus associados para a manutenção de atividades do Conselho. Na verdade, as atividades do Conselho são mantidas desde sempre pela FAEP e pela Alcopar, na razão de 50% das despesas para cada uma das duas entidades. Capítulo 3, da organização do Consecana Paraná. Então, são órgãos do Consecana Paraná, a diretoria e a secretaria executiva. Seção 1 da diretoria. A diretoria do Consecana, ela é composta por 12 membros efetivos, com 2 anos de mandato, permitidas reconduções. Somente os membros numa reunião têm direito a voto, mesmo que as reuniões do Consecana sejam abertas. Se um produtor que não é membro do Consecana ou uma indústria que não participe, quiser assistir a uma reunião, saber como funciona, as reuniões são abertas. Desses 12 membros, a FAEP indica 6 titulares e 6 suplentes, que são também membros da Comissão Técnica de Cana-de-Açúcar da FAEP. Essa comissão técnica, ela tem os membros indicados pelos sindicatos rurais, onde a cana é uma cultura representativa. O Sindicato dos Produtores de Açúcar do Estado do Paraná indicam 3 titulares e 3 suplentes. E o primeiro é o Sindicato do Álcool e segundo, o Sindicato do Açúcar, das indústrias de açúcar, indicam 3 titulares e 3 suplentes. Essa diretoria elege um presidente e um vice-presidente. O presidente é do setor agrícola, não. Em um ano, o presidente é do setor agrícola e o vice-presidente é do setor industrial. Como eles têm mandato de 2 anos, no ano seguinte, inverte. Quem era presidente
vai ser vice-presidente, de tal maneira que o setor rural e o setor industrial sempre estejam presentes no ano como presidente ou vice-presidente. Esse rodízio é obrigatório entre os dois setores. O presidente, funções do presidente, dirige o Consecana Paraná, convoca e preside as reuniões de diretoria. O vice-presidente acompanha os trabalhos do presidente e o substitui em suas pautas. A diretoria do Consecana Paraná, ela reúne-se uma vez por mês ou quando convocada extraordinariamente e compete a esta diretoria a aprovação das resoluções. Então, em cada reunião, os professores da Universidade Federal apresentam as resoluções, após apresentar uma série de gráficos, uma série de estudos, todo o acompanhamento daquele mês, né, sobre a comercialização do açúcar e do álcool no mercado interno e externo, sobre a evolução de safra, sobre a evolução de dólar, apresentados todos esses dados, ao final apresenta-se a resolução do Consecana Paraná, que é o resultado do trabalho dos professores em cima desses dados todos colocados, né? E todos esses dados são aprovados ou não pela diretoria do Consecana Paraná. Se houver justificativa, qualquer diretor poderá solicitar uma reunião do Consecana Paraná. Daí, essas seriam chamadas as reuniões extraordinárias. As reuniões serão secretariadas pelo secretário executivo ou por um dos membros. E a diretoria deverá divulgar os resultados de estudos, baixar atos para regulamentar as disposições do estatuto e regulamento, esclarecer dúvidas, definir orçamento anual e expedir as resoluções e circulares. Eu mostro aqui nessa foto o que é uma reunião do Consecana Paraná. Essa foto é bem antiga. Então, aqui, as reuniões, quando eram presenciais antes da pandemia, eram realizadas na Alcopar, às vezes aqui na FAEP, mas preponderantemente na Alcopar. Então, isso aqui é uma reunião de diretoria, reunião do Consecana Paraná. Então, sentados de costas estão os membros, à frente estão o presidente e o vice-presidente, que, por coincidência, são os mesmos. Hoje o presidente é o Dagoberto Delmar Pinto e a vice-presidente é a Ana Tereza da Costa Ribeiro. O Dagoberto representando o setor industrial, a Ana Tereza representando o setor rural, a Ana Tereza do Sindicato Rural de Porecatu. Aí os professores apresentam todos os trabalhos desenvolvidos naquele mês e a resolução a esse grupo que aprova a resolução. Uma coisa importante é o quórum. Para se realizar uma reunião do Consecana Paraná, é necessário um quórum mínimo de 60% dos seus membros. E todas as decisões são tomadas por maioria simples. Isso chama bastante atenção, porque quanto à importância da participação dos dois setores numa reunião, tá? Para que haja um equilíbrio nessa votação. Por exemplo, se numa reunião existe maior número de produtores do que de representantes das indústrias, e for aprovada e for colocada em votação qualquer que seja uma matéria, talvez, se for aprovada só pelos produtores, com menos representantes das indústrias, o setor industrial não saia tão satisfeito ou vice-versa. Por isso, é importante que haja a participação dos dois setores nas reuniões todas. Então, as reuniões são tomadas por maioria simples, num quórum de 60%, pelo menos, salvo em duas situações. A primeira situação é em caso de empate. Se houver empate em uma decisão,
é chamado ou um especialista na área, ou uma entidade especialista na área em questão, que vai fazer um trabalho e vai levar a sua posição. Ou, na segunda situação, para alteração do estatuto ou dissolução do Consecana, será necessário um quórum de 80% dos associados. E o artigo 17º, os membros da diretoria não serão remunerados. Agora vamos ver da Secretaria Executiva. A Secretaria Executiva, qual é a função da Secretaria? Então, o que é executar e arquivar toda a documentação, promover a convocação dos conselheiros, secretariar a reunião, providenciar o encaminhamento de toda a cópia de trabalhos que for feito e também, inclusive, das resoluções. Elas todas são encaminhadas pela Secretaria Executiva. E organizar um cadastro das unidades industriais dos produtores de cana-de-açúcar do estado do Paraná. Então, resumindo, a Secretaria Executiva organiza todo um cadastro, convoca reuniões, repassa a todos os participantes do Consecana todos os atos e as resoluções e arquiva toda essa documentação. Agora vamos ver da gestão financeira da entidade. Aqui está estabelecido no estatuto que o Consecana será mantido com contribuições, quando instituídas pelos associados, contraprestações, doações, auxílios e subvenções, ou qualquer meio admitido em lei e não conflitante com os objetivos e natureza da entidade. Como eu disse, até hoje, o Consecana Paraná é mantido pela FAEP e pela Alcopar em parcelas iguais. Todo o patrimônio e receitas do Consecana Paraná serão utilizados no desenvolvimento de suas finalidades. Na verdade, o Consecana Paraná é um órgão que existe por si só, dentro, seja da FAEP, seja da Alcopar, ele não tem um patrimônio, né? Não existe esse patrimônio. São usadas as estruturas que as duas entidades já possuem, tanto FAEP quanto Alcopar. O exercício do Consecana Paraná, ele tem início no dia 1º de abril e término no dia 31 de março. Esse período é o período oficial da safra de cana-de-açúcar, tá? Então, começa no 1º de abril e termina no dia 31 de março. E as despesas referentes às atividades do Consecana Paraná serão dos associados. Quando havia as reuniões presenciais, os associados que vinham de outras cidades para Maringá, corria por conta deles as despesas, fosse de deslocamento, fosse de alimentação. Capítulo 5 das disposições gerais. A diretoria do Consecana Paraná, os diretores do Consecana não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da entidade, em virtude de ato regular de gestão. Em caso que alguma das cadeiras ocupada pelos 12 representantes da diretoria, se vagar uma cadeira do setor rural, essa cadeira vai ser ocupada por outro representante do setor rural, bem como do setor industrial, tá? Para que se mantenha essa paridade de 6 membros de cada lado, 6 membros titulares. Na hipótese de dissolução do Consecana, seu patrimônio será automaticamente vertido para as entidades associadas. Como a gente viu, né, o patrimônio do Consecana Paraná não existe. Esse estatuto foi aprovado na Assembleia Geral de Fundação, no dia 26 de abril de 2000, na Alcopar, em Maringá.
assim fechamos a parte do estatuto. Passamos agora para o regulamento. O regulamento, ele tem muitos artigos que se sobrepõem ao estatuto, até com a mesma grafia. Então, para não repetir esses artigos que se sobrepõem, eu dei uma enxugada. Por exemplo, capítulo 1 das funções. Artigo 1, 2, 3 é o conteúdo igualmente elaborado lá, abordado no estatuto, das funções do Consecana, por que foi criado, o que o Consecana faz. E da estrutura, da mesma forma, ele se repete, é a diretoria, que são os 12 membros indicados, do presidente, do vice-presidente, e da secretaria executiva, que também foi acabado de falar qual é a sua função. Isso vai até o artigo 7º. Capítulo 1, agora entra algo que ainda não foi abordado. Capítulo 1 do regulamento da qualidade da cana-de-açúcar. Então, entende-se por qualidade de cana-de-açúcar a sua concentração total em açúcar recuperável, açúcar total recuperável, que é o ATR. Eu vou mostrar logo em seguida um pouquinho sobre o ATR. As normas técnicas para a determinação da qualidade da cana-de-açúcar estão dispostas no anexo 1 desse regulamento. O anexo 1, que vai tratar da qualidade da cana-de-açúcar, vai tratar das normas de recepção, das normas de avaliação da qualidade, será visto no próximo módulo, tá? Agora, eu coloquei algo sobre o ATR para a gente relembrar. A cana moída, as frações da cana moída são o caldo e a fibra. O caldo, ele contém uma quantidade de água e uma quantidade de sólidos. Os sólidos do caldo de cana, a soma de todos os sólidos é o que se chama Brix. Os sólidos contêm os não açúcares e os açúcares. Os açúcares contêm os açúcares redutores, que são a glicose e a frutose, e contém a sacarose. A quantidade de sacarose na cana é chamada POL. A soma da glicose e da frutose é que constitui o ATR, que é a matéria-prima que efetivamente vai ser utilizada para a produção de açúcar e de etanol. No sistema Consecana, a cana-de-açúcar, o açúcar e o etanol são convertidos em quilos de ATR. A cana-de-açúcar, então, no sistema Consecana, ela é remunerada pela quantidade de ATR que apresenta por tonelada. E como é que se determina Brix, açúcares redutores e POL? São determinados por análises de laboratório. E essa Brix, AR, açúcares redutores e POL%, refere-se a POL, AR e Brix do caldo da cana, né? Que é onde é feita a análise. E por equação matemática, transforma-se a POL do caldo e o AR% do caldo em POL da cana e AR% da cana. A relação entre o POL da cana, AR% e o teor de fibra é que vai determinar a quantidade de ATR da cana. Então, tudo isso que eu estou dando aqui, um breve spoiler, né, vai ser aprofundado nos próximos módulos, né? Eu só estou dando uma ideia geral para a gente relembrar o que é o ATR e como a cana é remunerada pela quantidade de ATR. Ainda falando da qualidade da cana-de-açúcar, a diretoria ela deverá realizar, é previsto, né, pelo estatuto, que a diretoria
realize adequações necessárias no anexo 1, que vai ser tratado no próximo bloco, que são as normas do sistema de avaliação da qualidade da cana. E isto acontece, abrindo um parênteses, existe dentro do Consecana Paraná algo que a gente chama de subgrupo. É um subgrupo tirado dentre esses 12 membros da diretoria, que se reúne para discutir quando se identifica qualquer necessidade de alteração nos parâmetros fixados pelo Consecana, quer seja alguma alteração na avaliação de qualidade, em qualquer coisa que, naquele momento, precise ser alterado, em função do Consecana ser, assim, um processo que não é estanque. A tecnologia vai se alterando e vai exigindo que se adeque às normas que foram feitas lá em 2000. São coisas, por exemplo, a introdução de um novo aparelho dentro de um laboratório, ou alteração de participação de matéria-prima, que depende de custo de produção da cana e custo de produção dos derivados. Então, sempre que se identifica uma necessidade de mudança, esse subgrupo é acionado, discute-se ali uma proposta, e daí essa proposta é analisada e aceita-se ou não a mudança, né? De acordo com a possibilidade no momento. O Consecana Paraná deverá buscar a homogeneização dos critérios de avaliação da qualidade da cana-de-açúcar. Isso, como eu já falei lá no começo, todas as normas que existem dentro do Consecana é resultado de normas aprovadas pela Associação Brasileira de Norma Técnica. Então, existe uma homogeneização desse sistema. Modificações nos critérios da análise de qualidade deverão ser implementadas 5 dias úteis à divulgação dessas, salvo determinação diversa da diretoria. Os parâmetros de tecnologia que definem a qualidade da cana, eles são apurados no ato da entrega da cana. É retirada a amostra, existe toda a metodologia para a retirada da amostra, para como se moe, como se desintegra a amostra da cana e todos os outros processos que vão analisar o caldo da cana e para que se chegue ao fim à qualidade dessa cana. Outro parênteses aberto aqui é que o Consecana Paraná, nós vamos ver para frente, ele admite 3 tipos de contrato que os produtores façam. Produtores e a indústria receptora. O produtor faz um contrato que ele quer receber pelo ATR do dia anterior, do mês anterior, ou ele vai receber pelo ATR acumulado, ou ele vai receber pelo valor da cana básica, da tonelada de cana básica, né? E então esse tipo de contrato que não leva em consideração o ATR é utilizado pela maioria dos arrendatários e dos parceiros de cana-de-açúcar no Paraná, que são grande maioria, né? São muito em maior número do que os fornecedores de cana. Aqui, como é que se chega, né, ao preço da cana-de-açúcar? Quais são os dados que o Consecana Paraná ele divulga a cada mês, até o 3º dia útil de cada mês? O Consecana Paraná vai divulgar, então, o preço do ATR do mês anterior, o valor do ATR do mês anterior, o valor do ATR médio acumulado até o mês anterior, acumulado desde o começo da safra até o mês da reunião, e o Consecana divulga o preço da tonelada de cana básica no campo e na esteira, projetada para o ano safra inteiro. O que é a cana básica? A cana básica é uma cana que apresenta 121,9676 quilos de ATR por tonelada.
A cana básica no campo é aquela cana onde o valor da cana básica no campo, ele não tem incidência de frete. E o valor da cana básica na esteira tem a incidência de frete. Aí a gente pergunta, onde que a gente encontra os valores de ATR e da cana básica? Eles estão nas resoluções do Consecana Paraná. Eu peguei aqui como exemplo a resolução número 7 do Consecana Paraná, Safra 2021-2022, cuja reunião foi realizada no dia 29 de setembro de 2021. Então, existe todo um padrão da resolução, onde se diz que os preços da cana básica divulgado para a safra 2021-2022 passam a vigorar a partir do dia 1º do mês seguinte. Então, essa reunião foi realizada no dia 29 de setembro e os valores passam a vigorar a partir do dia 1º de outubro. E o que contém essa resolução? Isso também, gente, vai ser muito mais aprofundado nos próximos módulos. Eu só estou dando aqui um spoiler, né, para vocês sentirem um gostinho e terem mais vontade de participar dos outros módulos, tá? Isso aqui vai ser bem mais aprofundado. Eu só quero mostrar os dados que contém uma resolução. Então, diz que o Consecana divulgará a cada mês o preço do ATR do mês anterior, o acumulado e o valor da cana básica. Então, olha aqui, primeira coisa, para a gente chegar ao valor de ATR, a gente tem que conhecer os preços dos produtos praticados naquele mês. E quais são os produtos do Consecana Paraná? É o açúcar mercado interno, que é representado ali como AMI, o açúcar mercado externo, que é o AMI, o etanol anidro vendido no mercado externo, o etanol anidro no mercado interno, o etanol hidratado vendido no mercado externo e o hidratado vendido no mercado interno. E, da mesma forma, o anidro e o hidratado tem o etanol outros fins, tá? Que não é o fim carburante. Ali estão esses preços realizados em setembro de 2021. A média de todos os negócios realizados pelas empresas participantes do Consecana resultaram num preço para o açúcar mercado interno de R$ 72,97 por saca de 50 quilos. Isso são os preços do mês, assim, para o AMI, para o álcool, para todos os produtos. A gente percebe aqui que o grande produto do Consecana Paraná, das indústrias do Paraná, nesse mês aqui de setembro, foi o açúcar mercado externo, e grande parte do açúcar produzido no Paraná realmente é açúcar vendido no mercado externo. Em alguns meses, os etanóis passam à frente do açúcar, mas, na maioria das vezes, o açúcar mercado externo é o carro-chefe dos produtos das empresas do Paraná. Ali do lado do preço, a gente vê um mix. Por exemplo, açúcar mercado externo, no mês de setembro, representou 57,92% das vendas. Quase 58% de todos os negócios realizados no mês de setembro foi do açúcar mercado externo. Do outro lado, nós temos esses valores acumulados desde o dia 1º de abril, quando começou oficialmente a safra, até o dia 29 de setembro. Aí vejam, vamos tomar como base o AMI. No mix, o açúcar mercado externo, em setembro, representou 57,92% das vendas. Já no acumulado, no ano da safra, o AMI representou 45,47% do mix. O preço, que era em setembro 66,37 por saca de 50 quilos, no acumulado estava a um preço de 67,27. Né? O preço acumulado é 67,27. E assim para cada um dos produtos.
preço líquido do ATR por produto. O que significa esse preço líquido do ATR? Significa o quanto o açúcar ou cada um dos outros produtos consegue remunerar a matéria-prima. É a capacidade que o produto tem de remuneração da matéria-prima. Vamos ver aqui, no AME, no açúcar mercado externo, no mês de setembro, o preço do ATR desse açúcar ficou em 0,75,56 o quilo. No acumulado, esse ATR estava em 0,7658, tá? A capacidade de remuneração que o açúcar mercado externo tem, a capacidade que ele consegue remunerar a matéria-prima é na base de 0,7658 por quilo de ATR contido na cana. Agora, de posse desses dados e de muitos outros acompanhamentos, os professores conseguem fazer uma projeção dos preços para a safra, tá? A projeção dos preços dos produtos leva em conta os negócios já realizados, leva em conta os preços futuros em bolsa e leva em conta os preços de cada contrato que as empresas já têm fixado ou já têm estabelecido com o mercado. O açúcar, os contratos do açúcar são de longo prazo, tá? Às vezes, no começo da safra, os contratos já estão todos formalizados, até antes da safra. Então, tudo isso é levado em conta pelos professores da Federal, mês a mês, para fazer a projeção do preço dos produtos. E aqui está a média da projeção dos preços para cada produto. Depende também do mix de comercialização das empresas, tá? E depois conseguimos, com todos esses dados, a projeção para o preço líquido do ATR por produto, a projeção para a safra, como estamos vendo aqui na tabela. Com todos esses dados, consegue-se projetar o preço da cana básica em reais por tonelada para o ano safra. Este aqui é o preço da última resolução, a resolução número 7, de setembro de 2021. Como vem ali, essas resoluções são assinadas pelo presidente, que hoje é o Dagoberto, e pela vice-presidente, que hoje é a Ana Tereza. São assinadas após a aprovação dos conselheiros nas reuniões do Consecana. Agora vamos ver como calcula-se o preço da cana-de-açúcar. Calcula-se pelo valor do ATR do mês anterior, com base na média dos preços e no mix de produção efetivamente praticado no mês. Calcula-se o valor do ATR médio acumulado até o mês anterior, com base na média dos preços praticados em todos os meses e no mix praticado em todos os meses. É o que eu falei, ou o produtor de cana vai receber, ele vai fazer um contrato para receber pelo valor do ATR do mês anterior, pelo valor do ATR médio, ou pelo valor da tonelada de cana básica, projetada para todo o ano safra, com base na média dos preços praticados para todos os meses já decorridos no ano safra, acumulados pela média prevista nos meses restantes do ano safra, tá? Os professores, para fazer essa projeção, eles têm um grande conhecimento, é um conhecimento de 20 anos da curva de comercialização, da curva de produção e comercialização, tanto da cana como dos produtos no estado do Paraná. Então, esse conhecimento prévio, né, dessa curva histórica de produção e comercialização, associada ao acompanhamento dos mercados nacional e internacional, permite a projeção de preços. Aqui, mais um spoilerzinho, né, daquilo que vocês vão ver com profundidade mais adiante.
Eu peguei a última resolução que nós temos, onde nós vemos ali, eu peguei o AME, o açúcar mercado externo, como exemplo. Qual é o preço do ATR do AME no mês de setembro? É 0,7556. Aí eu peguei duas coisas que ainda não foi falado aqui e que vai ser falado nos outros módulos. Quantos quilos de ATR são necessários para produzir 1 quilo de produto ou 1 litro de produto? Isso foi determinado, está já consolidado que, para se fazer 1 quilo de açúcar mercado interno, você precisa de 1,0495 quilos de ATR. Para se fazer 1 quilo de açúcar mercado externo, precisa-se de 1,0456 quilos de ATR. E assim estão os valores do anidro e do etanol hidratado. E qual é a participação da matéria-prima nesses produtos? A participação da matéria-prima num produto é a relação entre o custo de produção da cana dividido pelo custo de produção, de fabricação daquele produto, tá? Isto também está determinado, já está determinado, que nos açúcares a participação da matéria-prima corresponde a 59,5% e nos etanóis corresponde a 62,10%. Então, vamos ver de onde sai esse preço do ATR do mês. Sabendo que para fazer 1 quilo de açúcar mercado interno, nós precisamos de 1,0453 quilos de ATR, se a gente multiplicar por 50 quilos, num saco de açúcar, nós vamos precisar de 52,26 quilos de ATR. E qual foi o preço do saco de açúcar do AME no mês de setembro? A gente vai ver ali que o preço foi, na outra lâmina, foi de R$ 66,37, né? No mercado externo, um saco de açúcar em setembro, na média do Paraná, das indústrias do Paraná, foi comercializado a R$ 66,37. Então, se eu pegar 66,37, que é o valor do saco de açúcar, dividir pela quantidade de ATR que tem um saco de açúcar, eu vou chegar a um valor de 1,27 por quilo de ATR do AME no mercado externo. Só que, desses 1,27 reais, o produtor rural faz jus a 59,5%, que é a participação da matéria-prima no custo de produção do AME. Se eu multiplicar 1,27 por 59,50, eu vou obter o valor do ATR do AME no mês de setembro, que é o 0,7556, que é onde eu coloquei essa seta, né, mostrando de onde surgem esses valores, tá? Isso vocês vão sair craque nesses cálculos após fazerem o segundo e o terceiro módulo. Agora, do preço da cana-de-açúcar. Novamente, vamos falar as formas de apuração do valor da tonelada que as indústrias e seus fornecedores poderão contratar, tá? Existem 3 tipos, como eu já falei. Ou o produtor, ele faz um contrato dizendo, eu quero receber pela quantidade de ATR entregue pelo fornecedor, o valor da minha cana vai ser a quantidade do ATR da minha cana vezes o valor do ATR do mês anteriormente divulgado pelo Consecana, do mês anterior divulgado pelo Consecana. Ou eu quero fazer um contrato pela quantidade de ATR que a minha cana contém, vezes o valor do ATR médio acumulado na safra. Ou ainda eu quero receber pela quantidade de cana entregue por mim, multiplicado pelo valor da tonelada de cana básica divulgada pelo Consecana Paraná. Lembrando que a cana básica é aquela que contém 121,9676 quilos de ATR
por tonelada. Então, são essas 3 formas que o produtor pode fechar contrato com a sua indústria, destacando que para os arrendatários e parceiros, a última forma é a mais usual. Os fornecedores que optarem por receber pelo ATR do mês anterior, nada será devido de ajuste no preço final da safra. Então, se eu quero receber pelo ATR do mês anterior, eu vou receber pelo preço atual. Então, eu não preciso chegar ao fim da safra e ter um ajuste daquilo que eu recebi. Já o fornecedor que optar por receber pelo ATR médio acumulado ou pelo valor da tonelada de cana básica, são valores que vão mudar mês a mês. Então, no final da safra, a indústria vai fazer um ajuste no preço que ele já recebeu a título de adiantamento nos meses anteriores, tá? Se o valor recebido foi menos do que o valor lá no fechamento da safra, o fornecedor terá um acréscimo de ajuste para ficar adequado aos preços finais da safra. Os produtores que optarem por receber pelo valor do TR médio acumulado no mês anterior ou pelo valor da tonelada de cana básica, ou seja, aqueles que terão um reajuste ao final da safra, eles terão a tonelada calculada com base nos preços médios dos produtos finais e no mix de produção da unidade industrial do Estado, na unidade industrial ou no mix do Estado, conforme definido entre as partes, e na participação expressa em forma percentual do custo da matéria-prima no custo de cada um dos produtos do mix de produção do Estado, tá? Então, são essas 3 variáveis que vão determinar o preço da tonelada de cana básica no final. Preço médio dos produtos, mix de produção e participação da matéria-prima. Isso tudo, a gente vê ali a palavra dos produtos, preço dos produtos finais. E onde é que a gente encontra esses valores finais? Esses valores vão estar sempre na última resolução do Consecana Paraná, na última resolução do ano, que é a resolução de fechamento de safra, que acontece no mês de março de cada ano. No mês de março, são 2 resoluções. É a resolução 13, da safra em curso, que dá o fechamento da safra, e a resolução número 1, que vai dar a primeira projeção da safra seguinte, tá? Então, vamos ver aqui, o que a gente usa, como foi dito aqui atrás, para a formação do preço final da tonelada de cana, usa o preço médio dos produtos finais e o mix de produção da unidade industrial. Então, essa é a resolução número 13 da safra 2020-2021, a última resolução da safra, realizada no dia 30 de março de 2021. Então, aqui a gente tem qual foi o preço de fechamento, vamos pegar o açúcar mercado externo como referência, como exemplo, né? O preço final fechado, a média de todos os negócios realizados durante toda a safra do açúcar mercado externo, resultou num preço de R$ 73,85 por saca. O mix durante a safra 2020-21, o mix fechado foi de 36,54% do produto ATR, tá? Desculpa, do AME, Açúcar Mercado Externo, nesse ano, na safra 2020-2021. O mês de março é a primeira coluna, o acumulado é a segunda coluna. Tá certo, desculpa, Canziana. Desculpa, Canziana, não, desculpa a todos, eu errei. O preço de março é o preço do mês, eu me confundi com o preço acumulado, tá certo, tá certo. Obrigada, Canziana. Então, o preço acumulado, que é o que vai valer, que é o fechamento da safra e não o preço do mês, temos um AME com valor de mercado de R$ 62,87 e um mix de 46,99%, tá? Além desses 2 produtos,
é necessário para a determinação do preço da tonelada de cana a participação da matéria-prima em cada produto. Como eu já adiantei, a participação da matéria-prima da cana é o resultado da divisão do custo de produção da cana pelo custo de produção de cada produto. No caso, eu tomei como exemplo o custo de produção do açúcar mercado externo. Então, vamos ver aqui. Para o açúcar mercado externo e açúcar mercado interno, como eu também já adiantei, a participação da matéria-prima corresponde a 59,50% e dos álcoois 62,10%. E esses valores, eles são definidos por levantamento de custos de produção da cana e custo de produção dos produtos. Do valor, isso significa o quê? Do valor que a indústria gasta para fazer uma determinada quantidade de açúcar, 59% diz respeito ao que ela gastou pela aquisição da cana. Da mesma forma do etanol, do valor que a indústria gasta para fazer uma determinada quantidade de etanol, 62,10% refere-se ao valor pago pela cana. Como a participação na matéria-prima é usada na equação de preço, ela é usada também na equação de venda dos produtos. Do valor recebido pela indústria por determinada quantidade que ela vendeu de açúcar, o produtor faz jus a 59,5%, da mesma forma que ele faz jus a 62,10% do valor que a indústria recebeu pelo etanol comercializado. Mais um spoilerzinho aqui, de onde saem, né, os valores da tonelada de cana. Vamos ver aqui. Preço da tonelada, resolução número 3. Preço final da cana básica da safra 2020-2021 foi, na esteira, R$ 86,23 por tonelada e no campo, R$ 77,20. Lembrando que a diferença de valores refere-se a frete, que é da ordem de 10,47%, um valor fixado aí desde os tempos do IAA. Então, vamos ver aqui. 121,26 quilos de ATR da cana básica. Se eu pegar pelo valor final do ATR da safra 2020-2021. Quanto foi? Foi 70 centavos, né? No conjunto de todos os produtos comercializados pelo ATR, pelas indústrias que fazem parte do Consecana nesta safra, deu, em média, 0,70,70 o valor do ATR, tá? Se eu pegar 121,96 quilos de ATR, que é a cana básica, multiplicar por 0,7070, eu vou ter o valor da cana na esteira, que é R$ 86,23 por tonelada. Se desse valor eu descontar 10,47% do frete, 10,47% do frete, eu vou ter o preço campo, que é 77,20, tá? Então, é uma visualização de onde saem os valores finais, tá? Agora, mais um pouco aqui dos artigos, falando do preço da cana-de-açúcar. Apurado o preço final da cana-de-açúcar entregue, far-se-á o ajuste das obrigações devidas ao produtor com base final e nos adiantamentos efetuados ao longo da safra, né? Isso a gente já tratou anteriormente. Quaisquer modificações nas regras estabelecidas nesse regulamento deverão ser adotadas pelos dois setores 5 dias após a divulgação. Agora, nós vamos falar dos negócios de compra e venda de cana-de-açúcar e da opção pelo sistema Consecana Paraná. Como a gente disse desde o começo, o Consecana Paraná é um sistema de adesão voluntária, portanto, o manual diz claramente que os produtores poderão optar pelo sistema Consecana Paraná na realização dos seus negócios.
não é obrigatório. E, agora, quaisquer modificações que ocorram, né, nas regras dos negócios de compra e venda, eles só serão adotados pelo sistema na próxima safra, na safra subsequente. Isto para respeitar os contratos em curso, tá? Chegamos às disposições finais. O Manual Consecana lembra que todas as comunicações dirigidas ao Consecana Paraná deverão ser formalizadas por escrito. Assim é quando se reúne o subgrupo, que eu já mencionei, que vai propor alguma alteração necessária no momento, tudo é feito por escrito, tudo é registrado, é mantido, é guardado, esses registros, tudo formalmente registrado. Salvo por ordem expressa das partes, o Consecana Paraná não dará a terceiros qualquer informação acerca dos negócios firmados. Isso é o que nós falamos lá no começo do contrato de sigilo absoluto, que nenhum contrato particular, nenhum negócio realizado individualmente é divulgado. Divulga-se médias, tá? A diretoria deverá desenvolver estudos de impactos nas relações de custos, novos produtos e novas tecnologias. Isso é feito, o custo de produção, por exemplo, é visto de tempos em tempos e são feitas as adequações. Ao produtor de cana é assegurado o direito de fiscalizar a entrega, a pesagem, a análise da cana-de-açúcar, enfim, é permitido ao produtor de cana fiscalizar as análises de qualidade de seu produto, desde a recepção até as análises laboratoriais. Disposições finais. Aqui temos um artigo que foi colocado para fortalecer os sistemas, tanto a FAEP, o sistema sindical, tanto a FAEP quanto o sistema sindical das indústrias, FAEP e Alcopar. Isto era fixado em lei, na época, o pagamento da contribuição sindical. Hoje já ficou de livre adesão, mas a gente mantém-se isto no manual. Hoje eu diria que é recomendado, né, que os participantes do Consecana mantenham-se em dia com as contribuições sindicais, para que se mantenha, né, essa estrutura toda elaborada para manter o Consecana Paraná. E, por último, esse regulamento foi aprovado em Assembleia Geral do Consecana Paraná, realizada no dia 26 de abril, entrando em vigor, 26 de abril de 2000, entrando em vigor nesta data, sendo adequado posteriormente. Aqui eu coloquei uma última explicação, adequado posteriormente, conforme as circulares aprovadas pela diretoria. Eu trouxe como último slide aqui, um exemplo de circular. Aqui tem uma circular, circular número 1 da safra 2011-2012. Isso é o resultado de estudos, de negociações, de reuniões entre o subgrupo representado por técnicos do setor agrícola e industrial, que discutiu, e, por fim, foi aprovado a alteração dos coeficientes de transformação do ATR em produtos finais. Foi nessa resolução que se estabeleceu que, para os produtos finais, 1 quilo de açúcar, mercado externo, é produzido com 1,0453 quilos de ATR, 1 litro de álcool anidro é produzido com 1,7651 quilos de ATR, tá? E foi adotado o coeficiente de 9,5% para perdas industriais. Onde eu ponho um pontilhado é que vem toda uma explicação técnica de onde esses dados todos vão influenciar no preço da tonelada de cana, um trabalho todo definido, essas explicações
definidas pela Universidade Federal do Paraná, pelos professores Vânia e Canziani, que tornam, então, a circular clara, o que vai mudar e onde isso vai impactar, tá? E, enfim, essas circulares, elas são assinadas, após aprovadas pela Alcopar e pela FAEP, por fim, pelo Conselho, pela diretoria, elas são assinadas pelo presidente e vice-presidente. Na época era a Ana Tereza presidente e o Paulo Roberto Miskeves, vice-presidente. E com isso eu acabo a minha apresentação, desejando que tenha sido clara e que tenha deixado um gostinho para vocês participarem dos outros, onde vai ser muito mais técnico, né? Vai se perceber mais do Consecana Paraná. Vamos e venhamos, a parte de estatuto e regulamento não é das mais agradáveis, é meio chato para todo mundo, né? Tomara que eu tenha conseguido atingir o meu objetivo de ser clara. Muito obrigada a todos e que seja bem sucedido os próximos módulos e que os produtores e indústrias realmente saiam conseguindo entender uma resolução e que conheçam mais do manual. Muito obrigada. Obrigada, professora Silvia. Realmente, essa parte ela é bem burocrática, bem chatinha, mas a senhora deu para a gente aqui uma aula de como funciona estatuto e regulamento. Pessoal, agora a gente abre um espaço para questionamentos, perguntas, participação de vocês. Elis, no chat a gente tem alguma coisa? A princípio, agradecimento só para a Silvia. Prazer foi todo meu, gente. Obrigada pela Ana Tereza, agradeceu, a professora Vânia. O Grupo Santa Terezinha também, o Grupo Santa Terezinha também agradece aí a professora. E realmente, vamos dizer assim, né, foi uma introdução muito importante, que nos mostra aí, nos dá já uma ideia, né, de toda uma estrutura que foi, vamos dizer assim, montada, né, para dar realmente suporte aí a todo o segmento de cana-de-açúcar. Muito obrigado, parabéns. E já é um aquecimento do que vem pela frente aí, né? A teoria vai virar prática nos próximos módulos. Obrigado. Obrigada, Sônia. Parabéns. Parabéns também, Silvia, pela didática. Acho que você tornou a sua explicação bastante fácil para as pessoas acompanharem os pontos principais. Eu estava até curioso como você ia fazer, né, já que o estatuto é bastante extenso, mas você conseguiu tirar o suprassumo ali do que dizem aqueles capítulos, artigos e parágrafos, etc., né? Só tem dois comentários pequenos para fazer, que vão ser tratados mais adiante, mas que apareceu subliminarmente na apresentação da Silvia, é a capacidade do Consecana, das unidades produtoras, as indústrias e os produtores rurais, negociarem pelo mix da unidade industrial, ou até mesmo, foi falado, né? Mas também, ou até mesmo para um determinado derivado. Imagine que você tem uma destilaria exclusivamente produtora de etanol hidratado, vamos supor assim um exemplo. Então, essa unidade pode olhar na resolução, pode olhar só a linha do etanol hidratado e o produtor concordando, eles podem usar parte daquelas informações bem detalhadas que a Silvia falou. Da mesma forma, os negócios entre produtores e indústrias podem ser feitas na unidade preço a campo e preço esteira, né? E a diferença, então, a cana cortada no campo é a cana campo, né? E na esteira ela tem mais o custo de transporte e o custo de carregamento. Então, também são duas possibilidades de negócios que as pessoas podem livremente fazer. O modelo Consecana é um modelo
aonde as partes usam se desejarem, né? Mas nós podemos dizer que, mesmo sendo facultativo, né, acho que mais de 95% da cana do Paraná vem sendo há décadas, né, negociadas via contratos, fazendo referência a algum dos números daquelas tabelas que a doutora Silvia mostrou para vocês. Então, deixa eu ver aqui no chat, a cooperativa industrial Nova Produtiva também agradeceu a Silvia, o Sandro também, o Sandro, se não me engano, deixa eu ver aqui, não está aqui, mas deixa eu pegar aqui o nome dele, o Sandro é da Copicana, perguntou Silva, o Marcelo Barbosa perguntou da disponibilização dos slides, sim, nós vamos providenciar essa disponibilização. O Álvaro Meneghetti também parabenizou a Silvia pela apresentação objetiva e clara. Eu acho que a Ana Tereza ergueu a mãozinha ali. Também vem a Ana Tereza, deixa eu ver. Ana, pode falar, Ana. Silvia, muito obrigada, porque é um assunto, estatuto, normas, é um assunto pesado e foi muito leve, claro. Obrigada, Silvia. E eu acho Ana. Não sei se todo mundo vai concordar comigo, né? Mas eu acho que você viu como a última circular, né, Silvia? Sim. De uma mudança, algum parâmetro do Consecana foi feita em 2011. Até quando a gente fala cana-campo, cana-esteira, a gente fala carregamento. Acho que não tem mais, né? A cana é cortada, não tem mais, ela já é mecanizada, né? E muito interessante se ver que você colocou, assim, nunca tinha visto a fibra, né? Como a fibra não participa no preço, mas participa a porcentagem de fibra. O que hoje faz com a fibra da usina, né? Tem a cogeração. Então, a fibra, a gente vai, claro que a gente vai se aprofundar nesse simpósio, né? Mas a fibra, ela participa da cogeração e a porcentagem de fibra participa também nas fórmulas dos produtos, né? Mas e a remuneração é álcool e açúcar. Então, a gente coloca bastante coisa legal para a gente discutir mais para frente. Eu acho que esse simpósio vai ser muito importante para clarear nossas dúvidas sobre a metodologia, o que a gente pode evoluir nessa metodologia tão bem feita, né, durante todos esses anos. É isso. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, professores. Obrigada a todo mundo que está junto aqui comigo, só aprendendo. É tão bom aprender, né, Silvia? Valeu, Ana. Abraço. Aqui o José Luiz... Só um minutinho. Deixa eu ver o chat, eu já abro para o microfone, tá bom? Peraí que agora me perdi aqui. O José Luiz Mosca, da Cauda, também agradeceu as explicações da Silvia. O Matheus, da usina da Cauda, também parabenizou. O Luiz Pontes, da Cooperval, ótima abordagem do assunto. A Cooperval agradece imensamente a participação. Chico, está aberto o microfone, pode falar. Obrigado. Quero dizer que é uma satisfação imensa rever a minha grande amiga Silvia, companheira de várias e várias viagens para o exterior, ela sabe muito bem disso, algumas que eu fui coordenando. Igualmente, Chico. E vê-la com saúde, essa né? Nós passamos aí por uma pandemia e todos vocês, na verdade, né? Eu fico satisfeito. Falar da Silvia, a gente sabe da capacidade dela, intelectual, enfim. É uma grande amiga, eu sou suspeito em falar. Mas parabéns mais uma vez pela iniciativa e estamos aqui, somos mais um companheiro soldado aí, tá bom? Muito obrigado a todos, um feliz final de tarde para todos aí. Muito obrigado pelo espaço que me deram. Prazer em vê-lo, Chico. O Rodrigo Correia também parabenizou a Silvia, ele é da usina da Cauda. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que o Sakamoto tinha levantado. O Sakamoto levantou a mão também aqui. Que eu Olá. Duas telas. Opa, obrigada, Sakamoto. Tudo bem, Silvia? Tudo bem? Tranquila? Bem, Sakamoto. Estamos aqui Eu tenho um questionamento bem simplesinho. Nós estamos falando de estatuto,
Ali no artigo 30 fala do fortalecimento das entidades. Tem alguma medida que é tomada? Como tem funcionado esse artigo 30º aqui, do fortalecimento das entidades sindicais? E, de certa forma, nós tínhamos algumas contribuições diretas nesse sentido aí, né? junto com as associações, né? Mas, de certa forma, não chegava até a Consecana, não contribuía para o funcionamento da Consecana. E estava só por conta da FAEP, né? Mas com a mudança da legislação, realmente a coisa está ficando bastante complicada, né? Tem alguma atitude nesse sentido aí? Sakamoto, deixa eu te falar, hoje eu sou uma humilde aposentada. Eu não tenho acompanhado, sabe, esse setor, mas o pessoal da FAEP claramente vai poder te responder. E o que a gente não consegue responder no momento é acertado que se responde por e-mail, na sequência, tá? Eu não posso te responder, mas existe todo um departamento aqui que pode te responder isso, tá bom? A gente se encarrega de te passar na sequência. Tá bom, obrigado, Silvia. Prazer em vê-lo. Prazer todo nosso. O Lucas Pontes, da Cooperval, perguntou com relação ao cronograma, a gente pode disponibilizar. Lucas, no e-mail que a gente encaminhou para vocês, do link lá nosso, tem a página do workshop, tem todo o cronograma com as datas, mas nós vamos reenviar para vocês novamente, tá? E ali você pode ver todas as datas dos próximos módulos e também vocês podem ter acesso baixar, né, o manual Consecana. Quem não baixou ainda ou quem tiver interesse de receber em formato físico, tá? Nós podemos também encaminhar. Tem aquele e-mail consecana.paraná@faep.com.br, ele está disponível para vocês, tá? Para vocês encaminharem dúvidas desse módulo e dos próximos que vão haver. E também, se alguém tiver interesse de receber o manual, nós temos alguns exemplares ainda em formato físico, nos encaminha o nome, né, e o endereço para ser enviado. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Não, ninguém levantou. Um outro ponto importante, gostaríamos de lembrar vocês, é importante uma leitura prévia, né, do manual antes do início do módulo, tá? É interessante vocês lerem antes, até para o módulo ser mais produtivo, tá? E as dúvidas, elas vão poder ser retiradas na execução do workshop, como também posteriormente, né? Vocês podem fazer essa leitura, né, entender melhor depois do workshop e continuar encaminhando. Altevir, alguma consideração? Oi, Liz. Uma boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. É um público bastante massivo aqui para nós. Todo mundo comprou a ideia. Quero parabenizar também a doutora Silvia pela brilhante apresentação aí, nos esclarecendo acerca do nosso manual que regulamenta o Consecana. A gente já teve ideia, né, pela apresentação dela, do quanto que nós temos de trabalho aí, de entender, e talvez tentar colocar atualizado esse manual. E eu acho que o conhecimento, né, do modelo Consecana Paraná aqui, ele vai fortalecer ainda mais esse vínculo, tanto da indústria quanto dos produtores rurais, e principalmente dentro daquilo que ela colocou, né? O Consecana, ele é uma referência para nós e está adaptado ao nosso modelo, aquilo que nós fazemos no Paraná muito bem. Então, mais eu gostaria de desejar um bom seminário a todos aí. E se for possível, tiver alguns minutinhos, eu sugiro
abrir a palavra para o Ramon, que vai ministrar o próximo módulo, para rapidamente ele fazer um convite aí e despertar o interesse dos demais aí para as aulas de engenharia química que nós vamos ter aqui ainda. Legal. Aí, sim. Com certeza, Altevir. Ramon, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço aí a participação nesse evento. Basicamente, eu acredito que eu não vou conseguir seguir o formato de manual, né? Porque o entendimento das fórmulas não vai seguir os artigos, mas sim vai contemplar o que cada um deles enuncia. Então, nós vamos ter aí, primeiramente, o entendimento dos parâmetros que norteiam a qualidade da carne. Para isso, eu vou estar disponibilizando, nos dias antes do evento, um glossário de termos técnicos, onde nesse glossário vai constar as definições desses termos tecnológicos que utiliza a banana consecada e alguns entendimentos que eu julgo necessário que vocês tenham para poder compreender os fatores, coeficientes e fórmulas do manual. Então, eu vou estar disponibilizando esse material. Eu devo fazer um tipo de um arquivo PowerPoint e alguns exemplos eu vou disponibilizar no PowerPoint e, eventualmente, estarei também disponibilizando uma planilha de Excel, onde vai simular um cálculo aí rápido para vocês poderem fixar a mecânica do cálculo. Obrigado, Ramon. Ótimo, Ramon, muito obrigado. Eu ia fazer esse convite para a próxima aula, mas você fez de forma muito brilhante e, pelo que a gente pôde perceber, vai ser muita prática, né? A gente vai ter muita prática no próximo encontro. O nosso próximo encontro vai acontecer no dia 4 de novembro, no mesmo horário, 2 da tarde, com o Ramon Villarreal, consultor da Alcopar, pessoal. Bom, eu acho que é isso, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos. Obrigado, professora Silvia, mais uma vez. E até o próximo encontro, nesse mesmo horário. Obrigado, pessoal. Bom descanso a todos. Abraço a todos.